da gente conversar com o Diego Amorim. Tudo bem, Diego? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia, Ana. Bom dia a todo mundo que nos acompanha pela Nova Brasil. A gente fala aqui do dia essencial. Tivemos ontem aqui em Brasília. Então a gente fala do essencial, outro assunto essencial tá aqui, ó, na boca do Diego, para contar tudo pra gente, fazer uma análise do que aconteceu ontem da super sabatina, né? Pela primeira vez essa sabatina dupla no Congresso. É isso aí, Michele. Durou 10 horas essa sabatina. Acho que nem o Flávio Dino acompanhou as 10 horas de sabatina, viu? Foram 10 horas de sabatina. Nós não vamos nem falar do Paulo Gonet hoje, viu? Me perdoe, Procurador-Geral da República, parabéns, que o senhor tenha um grande mandato, mas a ideia foi justamente essa. Quando colocaram o Paulo Gonet junto com o Flávio Dino, a ideia era que a coisa fosse ali a toque de caixa, mais rápido, mais fácil de ser aprovado, e de fato o Paulo Gonet foi um figurante ontem do dia, o foco, os holofotes estavam todos voltados para o Flávio Dino, mas a gente faz o registro aqui de que o Paulo Gonet é o novo Procurador-Geral da República, foi também aprovado, assim como o Flávio Dino, pela maioria dos senadores. Alguns pontos para a gente pontuar aqui, pontos para a gente pontuar é horrível, alguns pontos para a gente destacar aqui para o nosso ouvinte sobre a sabatina de ontem, Nonato e Michele. Na segunda-feira ainda, dessa semana, eu estive à noite em um jantar aqui em Brasília, em que um senador da oposição já tinha me dito ali, ele até usou uma expressão que eu guardei para dizer aqui para o nosso ouvinte: só uma intervenção divina para o Flávio Dino não ser aprovado. Ele usou o termo intervenção divina. E era isso mesmo. E aí eu repito, agora que a gente tem um resultado já dessa aprovação do Flávio Dino. Quando um presidente da República, e é o Lula, é o Bolsonaro, quem quer que seja, indica para um cargo como esse, para o STF, ele não indica para perder. Ele já sabe o resultado, não sabe os votos exatos, mas o resultado ele já sabe. O trabalho prévio de política, de costura política, de articulação política, como queiram chamar, já foi feito previamente. E aí o Flávio Dino foi aprovado no plenário com 47 votos. Junto com o André Mendonça, são os dois ministros aí da era recente do Supremo que tiveram a menor quantidade de votos. Mas os votos necessários para ele ser aprovado são 41 votos. Ele teve 47. Sabe o que isso significa? Nada. Nada, né? Era isso que eu ia te nada. perguntar, Diego. Pouco importa, né? A partir do momento em que ele é aprovado, vai lá para a Suprema Corte e aí vida que segue. Não importa se teve muitos votos contrários ou não, né? Até porque as legislaturas mudam, mas o judiciário permanece até 75 anos. E você falou vida que segue, Nonato, é muita vida que segue, né? Porque eles ficam lá até os 75 anos, é muita vida que vai seguir para o Flávio Dino ficar ali à frente do Supremo. E é exatamente isso. Se ele tivesse recebido 41 votos, também não ia significar nada. A gente não está falando de um cargo majoritário, em que daqui a 4 anos ele vai ter que se reeleger, então o peso dessa votação vai valer para a próxima. Não, é uma votação, está eleito, acabou. Ele vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal ad eterno. Por que o Lula indicou o Flávio Dino? Ontem eu ouvi isso aqui em Brasília também, é uma pergunta que se faz, né? Por que o Lula indicou o Flávio Dino? Primeiro porque quem chega à presidência da República, e aqui de novo, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o José, não é a Maria, quem chega à presidência da República faz o que quer. Eu sei que parece arrogante isso, parece um pouco prepotente, mas a pessoa faz o que quer. E aí, de novo, eu repito o que eu falei quando a gente estava analisando a posse do Javier Milei lá na Argentina. Campanha é campanha, governo é governo. Os apoiadores do PT, do presidente Lula, a chamada militância, queriam uma mulher, queriam um homem negro, mas ele faz o que quer dentro da conjuntura. Ele vai acabar dizendo que indicou um nordestino, Flávio Dino, do Maranhão, e é verdade que são muito poucos nordestinos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, não é algo comum. Agora, o que vai ser melhor para o Lula nesse momento é essa a pergunta que ele se fez ao indicar o Flávio Dino, para a manutenção dele no poder. E aí, com a cartada do Flávio Dino, ele agradou o Supremo Tribunal Federal, com quem ele precisa ter uma excelente relação, porque a gente lembra que o Flávio Dino teve como um dos padrinhos o próprio ministro Gilmar Mendes, decano do STF, e mesmo com a oposição forte dentro do mundo político, Nonato e Michele, o Lula agrada a política quando ele consegue a aprovação do Flávio Dino, porque ele está indicando um ser político. Fazia muito tempo
que o presidente da República não indicava alguém de dentro da política. Flávio Dino foi senador, Flávio Dino foi governador, Flávio Dino foi ministro de Estado e agora chega ao Supremo Tribunal Federal. Essa é a chamada pacificação entre os poderes, aquela palavrinha mágica que todo presidente busca aqui em Brasília. É quando todo mundo fica bem. Agora, quando eles estão bem, não quer dizer que a população está bem também. Mas primeiro eles pensam neles, as coisas ficam boas para eles, para os três poderes, essas três forças de Brasília em harmonia, como eles gostam de dizer, e depois a vida que segue. Uma outra lição que fica dessa aprovação do Flávio Dino, Nonato, Michele, ouvinte, é que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político. Antes se falava disso com uma certa vergonha, com um certo cuidado. Não, o Supremo é uma casa técnica, é a mais alta corte da justiça brasileira. Com a indicação e a aprovação do Flávio Dino, está escancarado aquilo que nos bastidores já é público e notório, né? Assim, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político. E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor disso, a gente poderia, mas aí nós gastaríamos mais tempo do que a sabatina do Flávio Dino para falar sobre isso. Mas no jantar de um deputado, um outro jantar que teve essa noite, Brasília está cheia de jantares, como no Brasil todo, no mundo todo, por causa do fim de ano. Teve um jantar aqui no Lago Sul, em Brasília, nessa semana, para comemorar um aniversário de um deputado federal muito influente, e lá estavam pelo menos 3 ministros do Supremo, de diferentes áreas, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal, que também tem as suas áreas. Então, essa é a realidade nua e crua de Brasília. E o Flávio Dino lá escancara essa relação, que muitas vezes é discreta, mas que muitas vezes é simbiótica do STF com o Executivo, com o Legislativo. Ontem, durante essas 10 horas de sabatina, como esperado também, o Flávio Dino evita entrar em polêmica, evita criticar Jair Messias Bolsonaro, evita aquela postura bélica que ele vinha tendo como ministro da Justiça e da Segurança Pública e que inclusive o ajudou a ser indicado para o ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele disse que não foi ao Senado para fazer debate político. A gente tem até esse trecho defendendo a tal harmonia entre os poderes. Vamos ouvir um pouquinho do Flávio Dino, por gentileza. Tem um compromisso indeclinável com a harmonia entre os poderes. É nosso dever fazer com que a independência seja preservada, mas, sobretudo, a harmonia. Controvérsias são normais, controvérsias fazem parte da vida plural da sociedade democrática, mas elas não podem ser de qualquer maneira e não podem ser paralisantes, inibidoras do bom funcionamento das instituições. Aí ele se coloca como alguém bastante ponderado, moderado, equilibrado, que é o que se espera de um ministro do Supremo, mas o Flávio Dino de ontem, lá no ministro, era mais faca na caveira, né? Tava indo pra cima da oposição, ele vai Dino ter que fazer esse ajuste aí. Dino debochado, exatamente, Michele. Bem lembrado. Agora ele vai ter que fazer esse ajuste na personalidade dele, ou não. As coisas estão tão diferentes, estão tão esquisitas, que vai que a gente tem um ministro do STF com mais faca na caveira ainda do que o próprio Alexandre de Moraes. Mas vamos agora para o caso mais emblemático e até doido dessa história que envolve a aprovação do Flávio Dino, que foi nessa madrugada, é um furo do estado de São Paulo, que envolve o Sérgio Moro. Antes disso, eu digo a você, ouvinte, que nem a oposição, nem quem votou contra a indicação do Flávio Dino para o Supremo ontem, também estava com sangue nos olhos não, viu? A oposição não foi tão para cima assim, foi respeitosa com o ministro Flávio Dino. De novo, não teve embate, não teve confusão na sabatina, frustrando a expectativa de muita gente que queria ver sangue, no sentido figurado, claro, na sabatina de ontem. Mas é porque tem uma máxima aqui em Brasília, Michele, Nonato, que é a seguinte: em Brasília, todo mundo, e aí, sobretudo os políticos, precisa ter um amigo padre, um amigo médico, um amigo advogado, é bom ter, e um amigo ministro do Supremo. Todo mundo com cargo aqui em Brasília precisa ter um amigo para chamar de amigo ministro do Supremo. Vamos ver como é que foi a participação do Sérgio Moro, um trechinho nessa sabatina com o Flávio Dino, depois a gente conta essa história, não sai daí, ouvinte da Nova Brasil. É claro que eu deixo a vida política em todas as dimensões, inclusive nas redes sociais. Evidentemente não opinarei politicamente sobre temas políticos, porque realmente isso é absolutamente incompatível. Pretendo, quem sabe, manter as redes sociais, nunca pensei nisso, porque
Cada dia tem a sua agonia, suas preocupações, mas a princípio eu acho que temas jurídicos são bem-vindos, assim como também eu preciso de algum lugar para falar do Botafogo e do Sampaio Corrêa. Quem sabe por isso mantém as redes sociais, porque são duas paixões inexplicáveis que eu tenho, né? No caso do Botafogo, eu preciso dizer em algum lugar que um time que lidera o Campeonato Brasileiro com 20 pontos não tem direito de ficar em quinto lugar. Eu preciso de algum lugar para escrever isso. E talvez seja o Twitter, mas jamais emitindo qualquer tipo de juízo político ou opinião partidária, nada que o valha. A própria questão aqui da votação, visto como um jogo de Fla-Flu, né? Ou de... O Botafogo não vou considerar, ministro, desculpe. E o que saiu, Moro né, debochado de foto, aí. Moro debochado, o que saiu de, né, foto, vídeo, sorrisinho, abraço entre os dois, né? Mais assopra do que morde, né? E aí, gente, esse sorrisinho, esses vídeos e essas fotos, Michele, tinha uma razão de ser, porque o Estado de São Paulo traz hoje uma foto do repórter fotográfico Wilton Júnior. A gente pode colocar na tela para quem nos acompanha pelo YouTube, tá aí, ó. Primeiro, é uma me perdoe, senador Sérgio Moro, é uma ingenuidade. A essa altura do campeonato, um deputado e um senador não cuidar do celular na sala de comissão ou no plenário é ingenuidade, porque a gente já viu inúmeros escândalos. A gente já viu o senador, deputado, durante a sessão vendo pornografia, que essas lentes de hoje em dia de fotógrafo, vê tudo. Vê até cravinho no rosto dos parlamentares, viu? Espinha. Então, assim, a gente já viu o próprio Jair Bolsonaro, não sei se o nosso ouvinte se recorda, pagando um sapo pro Eduardo Bolsonaro, que estava viajando nos Estados Unidos num dia em que o Jair Bolsonaro era deputado e era candidato à presidência da Câmara, e o Eduardo não foi nem para votar no pai. Aí um repórter fotográfico também flagrou o Jair Messias Bolsonaro descendo a lenha por mensagem no Eduardo. E aí surge essa mensagem do Sérgio Moro, em que ele está conversando com alguém que a gente ainda não sabe quem é. Nas próximas horas todo o Brasil vai descobrir. Chama Mestrão. Mestrão. A primeira vez que eu li Monstrão. Falei, deve ser um cara bem forte assim, mas não era Mestrão, viu? E o Mestrão escreveu o seguinte, ó. Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes. Ele deve estar se referindo a essas fotos que você falou, Michele, que o Moro estava muito sorridente com Flávio Dino e tudo mais, né? Mas fica frio, diz o Mestrão, que já já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor do Flávio Dino. Senão isso vai ficar a vida inteira rodando. Estou de plantão aqui, qualquer coisa só acionar. A gente lembra ao ouvinte da Nova Brasil que o voto é secreto para ministro do Supremo. Então foram 47 votos favoráveis, mas a gente não sabe quem votou. E aí o Sérgio Moro responde o quê? Põe na tela, por favor, de novo aí. Ele responde, beleza, vou manter meu voto secreto, é um instrumento de proteção contra retaliação. Os bolsonaristas já estão assim, ó, acordaram hoje estraçalhando o Sérgio Moro nas redes sociais. Eu tava no Uber vindo para cá, pra rádio cedinho já, e vendo os bolsonaristas indo para cima do Sérgio Moro. Sérgio Moro que está para ter o seu mandato avaliado aí, com uma grande chance de ter o mandato cassado lá no TRE do Paraná, vai precisar de alguém no Supremo para tentar ajudá-lo e, ao que tudo indica, votou a favor do Flávio Dino, que foi ministro do Lula, que ele, Sérgio Moro, botou na cadeia. Olha, Nelson Rodrigues não conseguiria escrever a política brasileira. Jamais. House of Cards é fichinha perto do que a gente vive aqui, Nonato. E para concluir, minha gente, meus comentários sobre Flávio Dino, quando eu era estudante de jornalismo ainda, eu fui escrever um artigo numa revista lá do meu Piauí e eu tinha um parente que era político na época. E aí o título da minha coluninha, meu Deus, eu sabia nem se estava o português certo naquela época, era A Política é um Teatro. Michele, Nonato, isso virou uma crise. Meu tio ligou pra minha mãe. O que é que esse menino tá achando que é? Nem é jornalista e tá dizendo que a política é um teatro. Isso me desmoraliza a gente aqui, não sei o quê. Hoje eu repito com caixa alta.
a política é um teatro. E eu não estou tratando isso de maneira pejorativa. Isso vale para a cidadania, Michele Nonato. Se o nosso ouvinte perceber e se convencer disso, nós vamos ter um espírito crítico mais aguçado. A gente vai parar de idolatrar político, qualquer político. E aí a gente vai ter uma visão democrática, de civilização, de civilidade, muito mais próxima do ideal. Michele Nonato. E de cobrança a quem está lá nos representando. E aí eu me lembrei de um tweet ontem do Deltan Dallagnol falando, gente, olha lá, ainda tem alguns aqui que estão indecisos, vocês têm que fazer pressão. E nessa lista dos indecisos nem sequer estava o Sérgio Moro, né? Então, assim, que confusão. Mas eu acho que hoje a gente já estendeu demais, mas depois eu queria saber a sua opinião, né, sua análise. O que faz o Sérgio Moro votar a favor do Flávio Dino nesse momento? É ter um amigo no Supremo. Michele, acho que é isso. A decisão do TRE sobre a cassação dele vai chegar lá no Supremo. E não só sobre esse assunto, né? A política, o Congresso, tá muito interligado ao Supremo. Os interesses estão ali, muitas vezes, muito próximos. Não era para ser assim, mas essa é a realidade nua e crua. Você precisa de uma interlocução no Supremo, né? Então, enfim, agora, é muito difícil entrar na cabeça do Moro. Essa interlocução é muito maluca. É muito doido. Mas já tem bolsonarista colado, deputado, senador bolsonarista colado no Cristiano Zanin, no Supremo, Michele. Pode ter certeza que tem isso aí. gente lá pedindo a bênção e tomando cafezinho com eles. Enquanto isso, você ouvinte, brigando na sua casa até hoje por política. Para com isso, que eles estão bem enquanto você fica aí estragando o seu fim de ano de Natal falando de política em casa. Aproveita o Natal para apaziguar. Valeu, Diego. Até amanhã, hein? Até amanhã. Valeu. Agora 7h23.